Salve, salve, galerinha! Estamos juntos para mais uma aula online, dando sequência ao nosso curso de funções inorgânicas, né? Hoje nós vamos trabalhar com as bases, os hidróxidos. E nessa primeira aula gostaria de trabalhar com vocês a questão da classificação e nomenclatura das bases. Você viu que nosso ambiente está agressivo, é cachorro invadindo nossa aula, mas estamos aqui para espalhar um pouquinho de química nesse mundo selvagem. Valeu, galera, vamos lá, começando comigo então. Aquela definição, segundo Arrhenius, do que seria uma base, né? Uma base seria uma substância química que, ao ser colocada em solução aquosa, vai sofrer dissociação e liberar como ânion o íon hidroxila ou oxidrila. Lembrando que, para sofrer dissociação, a substância precisa ter caráter iônico. Ela já é formada por íons e na água vai apenas separar esses íons. Observe, uma equação geral de ionização de uma base. Nós temos aí uma base XOHN, né? Vai rolar uma dissociação formando Xn+, mais NOH-. Observe que o número de hidroxilas que aparece na base é a carga do cátion que acompanha a hidroxila. Volto a insistir, estamos diante de um composto iônico em que, na água, ele dissocia. Se o único ânion liberado é uma hidroxila, nós vamos tratar essa substância como um hidróxido ou uma base de Arrhenius, ok? Bom, galera, coloquei aqui alguns exemplos para a gente trabalhar juntos. Hidróxido de cálcio. Duas hidroxilas, observe a dissociação, Ca2+, mais 2OH-. O hidróxido de alumínio tem 3 hidroxilas, nós vamos ter então Al3+, mais 3OH-. Da mesma forma, hidróxido de zinco com 2 hidroxilas, Zn2+, mais 2OH-. Observe que o número de hidroxilas presente na base é a carga do cátion que acompanha essa hidroxila. Bom, eu gosto de começar o estudo das bases destacando uma característica especial que nós temos na amônia. A amônia, conhecida nossa, é uma substância molecular, piramidal, polar, capaz de estabelecer com a água ligações de hidrogênio. Bom, e por que eu estou falando da amônia? Porque a amônia, quando ela está em solução aquosa, sendo um composto molecular, ela vai interagir com a água sofrendo ionização, assim como nós vimos lá na aulinha de ácidos. Se a substância é molecular, ela vai se converter a íons quando está em solução aquosa. Então, observe essa reação. Amônia, também conhecida como gás amoníaco, quando borbulhada em água, vai receber o H+ da água e formar o íon amônio, liberando assim o íon hidroxila. De acordo com o conceito de Arrhenius, substâncias que na água são capazes de liberar hidroxila seriam tratadas como bases de Arrhenius, né? Estamos formando aí uma base conhecida como hidróxido de amônio. Observe que nós temos agora uma ionização e não dissociação, como eu te apresentei no conceito de bases de Arrhenius. Esse íon NH4 recebe o nome, então, de amônio, né? Então, NH3, amônia, NH4, amônio. Observe que essa reação ela representa um equilíbrio da amônia na água. E essa substância hidróxido de amônio, que é a junção da hidroxila com o íon amônio, ela vai ser resultante, então, do equilíbrio da amônia em solução aquosa. Por que efetivamente gosto de iniciar o curso de bases citando esse equilíbrio? Porque algumas coisas vão ser invertidas em relação ao que nós vamos estudar para as outras bases. As outras bases sofrem dissociação, a amônia vai ionizar.
As outras bases são compostos iônicos. A amônia é um composto molecular. Nós vamos aprender logo à frente que as bases solúveis serão classificadas como fortes. O hidróxido de amônio existe só em solução aquosa, portanto, nós estamos falando de uma substância solúvel. No entanto, será classificada como uma base fraca, ok? E por último, essa é a única base que vai manifestar volatilidade, já que nós temos aqui um equilíbrio químico em que a amônia poderia sair no estado gasoso. Então, volto a destacar com vocês algumas inversões que vão ocorrer com esse equilíbrio da amônia na água. Temos a amônia, que é uma substância molecular, temos uma substância que ioniza, que é solúvel, mas será classificada como fraca, e é uma base considerada volátil. Observe durante as nossas aulas, então, que nós temos aqui praticamente um caso especial que inverte suas características em relação aos outros hidróxidos. Vamos à frente, começando então a classificar as bases. A primeira classificação será quanto ao número de hidroxilas, muito semelhante ao que fizemos com os ácidos. Uma base que tem uma única hidroxila é conhecida como monobase. Temos aí os exemplos do hidróxido de potássio, hidróxido de prata, hidróxido de sódio e o próprio hidróxido de amônio que eu acabei de citar, que veio do equilíbrio da amônia, ok? Bom, a característica que você vê nas monobases é que elas são formadas por cátions monovalentes, ou seja, com carga mais 1. De bases, são bases que liberam duas hidroxilas. Perceba os exemplos: hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, hidróxido de ferro 2, hidróxido de zinco. A característica comum a eles é ter cátions bivalentes, com carga mais 2. Dando sequência, nós temos as tribases, que são capazes de liberar 3 hidroxilas. Como exemplo, eu coloquei o hidróxido de alumínio, hidróxido de ferro 3 e o hidróxido de ouro 3. Finalmente, nós temos as tetrabases, que são bases que liberam 4 hidroxilas, né? Coloquei como exemplo o hidróxido de chumbo 4 e o hidróxido de estanho 4. Gente, uma classificação muito simples, ver quantas hidroxilas estão presentes na estrutura da nossa base. Uma segunda classificação agora, gente, é quanto à solubilidade. Os compostos iônicos formam retículos cristalinos de alta estabilidade. Então, não é simples você promover dissolução dessas substâncias. E quando a gente fala em dissolução, estamos falando de dissolução em água. As bases consideradas solúveis são as bases das famílias 1A e 2A. Podemos fazer uma subclassificação, considerando as bases da família 1A ou dos metais alcalinos muito solúveis, e aí a gente vai incluir o hidróxido de amônio, como já mencionamos. A amônia é solúvel na água e vai formar esse equilíbrio aí, né? As bases da família 1A, temos como exemplo o NaOH, que é o hidróxido de sódio, comercializado na forma de soda cáustica, né? Substância essa que, se colocada num pires, ela consegue dissolver na própria umidade do ar, mostrando sua altíssima solubilidade. As bases da família 2A, com exceção do berílio e magnésio, que são praticamente insolúveis, são consideradas bases pouco solúveis. Obviamente, ali, se ele não estiver especificando o grau de solubilidade, você trata como solúvel as bases da família 1A, 2A, exceto berílio e magnésio. Com certeza, sempre incluindo o hidróxido de amônio, que é um caso especial. As demais bases, portanto, a maior parte das bases, serão consideradas bases insolúveis. Sempre lembrando, gente, que quando você trata uma substância como insolúvel, não significa que não haja dissolução de nada, né? Mas é que a solubilização ela é tão pequena que iremos desprezá-la, ok? Bom, gente, em função da solubilidade das bases,
você vai adotar o critério de classificação das bases em função de sua força. E o raciocínio é muito simples. Se a base dissolve na água, ela iria dissociar, automaticamente liberar mais hidroxilas e ser tratada como uma base forte. Então vamos lá? Quanto à força, as bases serão classificadas como fortes ou fracas. As bases fortes são as bases solúveis, exceto o hidróxido de amônio, que, como já dissemos, é uma base que é solúvel, mas é classificada como fraca. Ok? As bases fracas serão aquelas consideradas bases insolúveis. Então, galera, na verdade você está aplicando aqui para a força a regra de solubilidade. Quais são as bases, então, classificadas como fortes? 1A, 2A, menos berílio e magnésio. E as demais bases, como a solubilização é em baixo grau, nós iremos tratar como bases insolúveis. Gente, muito de boa essa matéria de hidróxidos, tá? Uma última classificação, já inclusive mencionada na aula, desculpa, é a volatilidade, né? Lembrando que compostos iônicos são compostos de altos pontos de fusão e ebulição. São compostos que são sólidos nas condições ambientes. Como as bases são compostos iônicos, então as bases serão compostos não voláteis, que a gente chama de compostos fixos. Mas, como já mencionado na nossa aula, a amônia em solução aquosa formando hidróxido de amônio vai formar um equilíbrio com volatilização. Então, a única base volátil é o hidróxido de amônio, ok? Que é amônia em solução aquosa. Todas as demais bases serão classificadas como bases não voláteis ou simplesmente como bases fixas. Ok, galerinha? Então, olha o tanto que é simples a classificação das bases. Quanto ao número de hidroxilas, pode ir de mono a tetrabase. Quanto à solubilidade, solúvel ou insolúvel. Quanto à força, forte ou fraca. Quanto à volatilidade, volátil ou fixa. Ok? Passamos agora para um segundo momento da nossa aula, que iremos discutir a nomenclatura das bases, que também é um assunto muito simples. O nome da base nós vamos colocar hidróxido de nome do cátion envolvido, mais o NOx em algarismo romano, somente se esse cátion for um cátion de NOx variável. Explicando isso um pouco melhor, você só terá que citar o NOx em algarismo romano se aquele cátion for um elemento de NOx variável. Caso seja um elemento de NOx fixo, não é necessário você citar o NOx, ok? Bom, vamos lembrar comigo aí quem são os elementos de NOx fixo. Possuem NOx fixo a família 1A e a prata, que é sempre mais 1. A família 2A, cádmio e zinco, com NOx mais 2. Alumínio assume NOx mais 3. Essa galerinha são aqueles que não vão variar o NOx, portanto, aqueles que na hora de citar o nome, eu não vou precisar colocar em algarismo romano o NOx do elemento. Bom, vamos aplicar isso em exemplos. Coloquei para vocês aqui alguns exemplos, começando com KOH. Potássio é da família 1A, portanto de NOx fixo, sem a necessidade de citar o NOx. Temos aqui, então, hidróxido de potássio. Cobre já não pertence ao grupo de elementos de NOx fixo, então eu já vou precisar agora citar o NOx. Hidróxido de cobre 1. Você percebeu a diferença? Ambos são monobases. No entanto, na nomenclatura do potássio eu não cito o NOx e a do cobre sim, em função do cobre manifestar outras possibilidades de NOx. Ferro. NOx variável. Vou precisar falar então hidróxido de ferro 2. Cálcio, família 2A, NOx fixo.
hidróxido de cálcio. Níquel, NOx variável, vou ter que falar hidróxido de níquel 3. Já o alumínio, NOx fixo, vou falar simplesmente hidróxido de alumínio. Essa é a nomenclatura padrão que a gente utiliza para nomear as bases. Gostaria de te apresentar uma outra possibilidade, menos utilizada nas provas atuais, mas que não deixa de estar certo. Você fazer o uso de ICO para o maior NOx do cátion, OSO para o menor NOx do cátion. Lembrando que nesse caso, diferente dos ácidos, que o NOx tinha uma variação padronizada segundo a família, aqui nós teremos bases formadas por elementos de transição em que o NOx é variável e não segue uma padronização segundo a família. Por isso essa regra tem sido menos utilizada, porque teríamos que decorar os possíveis NOx que aquele cátion assume. Coloquei aqui para vocês, só como um exemplo, né, alguns NOx possíveis para alguns elementos de NOx variável. Por exemplo, ferro, cobalto e níquel podem assumir NOx mais 2 e mais 3. Portanto, eu poderia utilizar aqui OSO para o NOx mais 2 e ICO para o NOx mais 3. Aí nós temos outros exemplos, cobre e mercúrio com NOx mais 1 e mais 2, ouro assumindo a possibilidade de mais 1 e mais 3, platina, estanho e chumbo assumindo possibilidades de ser mais 2 e mais 4. Para podermos aplicar essa regrinha, vamos a alguns exemplos, ok? Vamos juntinho. Coloquei aqui o cobre manifestando duas possibilidades. No primeiro exemplo, ele está com NOx mais 1, no segundo, com NOx mais 2. Você agora não vai colocar o nome do cátion, mas o radical que dá origem ao nome desse cátion. Para evitar, né, daquele herói que fala, é o hidróxido cobroso. Não faça isso. Nós temos aqui o hidróxido cuproso. Com maior NOx, esse é o hidróxido cúprico. Ok? Ficou claro? Você poderia, então, utilizar a regrinha hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2, ou hidróxido cuproso e hidróxido cúprico. Mais um exemplo com ferro, que é clássico nas provas, né? Hidróxido ferroso para o menor NOx, que é mais 2, e hidróxido férrico para o maior NOx, que é mais 3. O último exemplo, temos o ouro. Hidróxido auroso para o menor NOx, hidróxido áurico para o maior NOx. Galera, a possibilidade de você fazer uso dessa regrinha, ela existe. Peço que evitem, exatamente porque nós temos que fugir de assuntos que você tenha que decorar informações, ok? Galerinha, essa foi a nossa aula de hidróxidos, a nossa primeira aula. Te convido a fazer um resumo, estudar com carinho esse assunto. É um assunto relativamente simples, mas que tem importância muito grande nas provas modernas. Eu vou te esperar na nossa próxima aula, em que iremos tratar das principais bases e suas aplicações no cotidiano e a nível industrial. Fica com Deus, fica na paz e te espero para a nossa próxima aula. Valeu demais!